Boa noite. Olá, Gabi. Oi, Lê, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo Boa bom também. noite. Boa noite, pessoal. Tem uma galera chegando. Vamos dar uns minutinhos e a gente já começa, tá? Tá bom. Deixa eu mandar para um povo aqui. Boa. Perfeito. Tô com uma voz meio fanha hoje, não tô muito bem de saúde. Pessoal, desculpem desde já. Mas estamos aí. Tá ruim essa semana? Fiquei hoje. Ficou hoje? Fiquei. Mas vou ficar bem, se Deus quiser. Boa noite a todos que estão chegando. Mandar aqui também. Tá pelo computador mesmo? Não, tô pelo celular. Ah, boa. Bom, olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Tô com expectativa alta, hein? Ai, meu Deus. Expectativa é igual paçoca, né? Do nada para ela tudo. Então, Gostei, gostei. co- Vou usar isso agora. o melhor sticker que tem é esse. Gostei. Bora lá, gente. Pra quem tá chegando, então, boa noite. Quem chegar aí no meio, quem tá chegando agora também. É, Gostaria de me apresentar para quem não conhece. Sou a Letícia, cofundadora da ThinkScale. Tô aqui com o Gabi. Ele vai se apresentar melhor que eu. Mas o nosso intuito aqui hoje é encerrar a sequência de lives que a gente fez. Foram 2 por semana em outubro, para trazer muito conteúdo, né? Pensando em passagem de conhecimento realmente para as pessoas que estão começando no universo de fintech ou criando produtos digitais como um todo, sendo eles financeiros ou não. A gente trouxe pessoas extremamente capacitadas e legais aqui para compartilhar conhecimento com a gente. E vamos fechar com chave de ouro com o Gabriel. E no final dessa live temos um spoiler que eu vou trazer aí para vocês. Então, fiquem à vontade, se sintam em casa. Aqui é muito mais um bate-papo. Gabi, obrigada por aceitar o convite. Vou te fazer algumas perguntas que eu sempre ouço das pessoas, mas fica super à vontade também para trazer esses insights aí, que é muito valioso. Muito obrigada, viu? Maravilha. Prazer todo meu e obrigado pelo convite, Letícia, pro time da FinScale. Obrigada. Gente, acho que para começar, Gabriel, a gente está muito empolgado aqui com tudo que está acontecendo nesse mercado de fintech, muito empolgado por ter te conhecido nesse mercado também. Eu gostaria muito que você contasse um pouco para a gente quem é o Gabriel, da sua trajetória com produtos digitais, com a Just, mas especificamente o Gabriel desde lá do começo. Você pode compartilhar com a gente? A minha história nesse mercado de meio de pagamento, né? Eu digo que a minha vida basicamente é fazer isso. E se um dia esse mercado acabar, vou ter que vender, sei lá, chup-chup no A semáforo, porque. gente vende junto, Tá, tá tudo bem. ok. Não, porque é um negócio muito doido, porque é um negócio que eu só sei fazer isso. Antes disso, a única coisa que eu fiz foi tirar xerox. Então a única coisa que eu sei é trabalhar nesse mercado e tirar xerox. Mas eu comecei nesse mercado quando eu tinha 15 anos de idade. Um conhecido da minha cidade lá do interior, morava nasci em Pirassununga e morava lá. Ele começou uma empresa de cartão de benefício, né? E daí ele me chamou, falou: "Ah, vem trabalhar comigo, vem ser diretor financeiro da minha empresa". E daí eu fui ser diretor financeiro da empresa dele, a empresa era eu e ele. E o meu trabalho era ficar preenchendo cheque para pagar os estabelecimentos e depositar na boca do caixa para pagar os estabelecimentos que movimentavam os cartões de benefício. Então esse foi meu primeiro trabalho nesse mercado. Então posso dizer, naquela época não existia captura por POS, não existia nada do que a gente tem hoje. E então eu posso dizer que eu tô quase praticamente um mini dinossauro aí desse mercado. E desde então aí nunca mais parei de trabalhar com isso. Depois de Pirassununga eu mudei para Campinas, fui fazer faculdade em Campinas e daí lá um cara me achou na faculdade, um outro cara aleatório me achou na faculdade, falou: "Cara, quero começar uma empresa de pagamentos aqui para gestão de abastecimento. Vamos lá comigo". Eu falei: "Bora lá". Daí a gente foi, começou essa empresa juntos.
E eu fiquei, foi em 2011, fiquei até 2016, 17. E nesse foram 5 anos aí com essa empresa. E ao longo desse tempo a gente foi uma empresa que deu bastante certo. No final deu umas capengadas aí, como todo bom negócio no Brasil, né? E, mas a gente cresceu bastante. A gente chegou a atender abastecimento do Correios do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro. A gente atendeu clientes bem relevantes mesmo. E foi lá que eu tive, assim, foi realmente a minha escola, realmente, né? Porque foi lá, inclusive, que eu criei a minha primeira plataforma de meio de pagamento. E como Então, foi para obter conhecimento, para aprender assim, para quem não sabia nada e ter que construir um projeto de meio de pagamento do nada? Como foi? O que você fez? cara, então, é muito doido, porque assim, nessa primeira empresa que eu trabalhei, né, que eu fazia os talão cheques, a gente trabalhava com uma plataforma terceirizada, né, de uma empresa que fornecia esse tipo de solução. E daí lá eu aprendi os princípios, né, como funcionavam as coisas. Daí eu fui para Campinas, fui fazer sistemas de informação em Campinas, né? Mas é engraçado, quando eu comecei a fazer a faculdade, tipo, terminei o primeiro ano, eu falei, legal, vou terminar para pegar o diploma, mas a última coisa que eu quero fazer é fazer sistemas, não quero jamais isso. É muito comum, né? Vou fazer outra coisa da vida. E daí, nesse processo, eu estava trabalhando com ele, a gente também alugou uma plataforma, né, que também eu já conhecia e tal. E daí, conforme a gente foi crescendo, a gente foi dando desespero, aquele desespero de dono, tipo assim, caramba, esse negócio não tá atendendo, não tá indo, o negócio tá crescendo, precisa mandar. E começamos a olhar plataformas no mercado e vi que nada atendia o que a gente precisava. Daí eu falei, quer saber? Vamos fazer esse negócio. Eu vou descobrir como é que faz e vamos fazer, Eu vai. mesma vou fazer. Foi, foi exatamente assim. E daí a gente começou, tipo, obviamente de uma forma bem tímida ainda, né? Eu aprendi a programar e criar plataforma com isso, então eu não comecei sabendo fazer isso, não usei zero de conhecimento do que eu tive hoje, que eu tenho hoje dessa área. Veio da faculdade, então foi assim, um conhecimento realmente que eu tive que aprender e desenvolver. Contei com pessoas muito boas durante esse processo, inclusive, né? O Rafael estudava comigo na época e ele foi uma das pessoas que eu falei, vem pra cá, vem me ajudar aqui, vamos aprender junto esse negócio também. E ele tá comigo até hoje, é meu sócio até hoje. Teve depois o César também, que também é meu sócio também até hoje, que também se juntou com a gente depois mais pra frente. Mas a gente aprendeu, foi realmente aprendendo enquanto fazia. Então, assim, eu tinha os conceitos básicos, visão de usuário, o que precisava, como é que precisava ser. E isso foi muito legal porque é muito legal quando você, como usuário, você sabe quais são as dores do seu produto e você tem a capacidade de ir lá e fazer um negócio desenhado para o seu produto. É aquilo, Tanto que. é aquilo, né? De não se colocar no lugar, né? Vamos colocar no lugar do cliente. Não, assim, esteja lá no lugar do cliente. Exatamente. Seja o cliente, né? E isso é muito louco porque, assim, coisa que a gente criou em 2013, 2014, até hoje, alguns conceitos que a gente criou naquela época, né? Até hoje, quando a gente vai apresentar isso para o mercado, para empresas que atuam nesse segmento, cara, eles falam: caramba, como assim vocês resolveram esse problema? Tipo assim, um problema que a gente resolveu em 2014 ainda é um problema em 2024, sabe? Isso é muito louco. Então, foi muito legal ter essa experiência, porque a gente realmente fez um negócio tailor-made para nossa necessidade. E foi um processo de realmente muito aprendizado, obviamente. O sistema que a gente criou naquela época era um. A gente, às vezes, ele ainda existe, ele ainda está rodando, tá? Só para você ter uma noção. Num caso muito específico que a gente tem aqui, ele ainda roda. Toda vez que a gente tem que dar manutenção, a gente entra lá e fala: Meu Deus do céu, como que a gente fez isso funcionar? Como que isso para de pé até hoje? Mas foi realmente um processo muito legal que, tipo, cara, foi emocionante, sabe? A gente lembra até hoje. Hoje eu tô um pouco mais velho, eu não aguento mais vir à noite e tal, mas assim, a gente lembra até hoje com o Rafa e com o César, a gente fala, nossa, lembra quando a gente vira à noite? Você tá mudando aí. Ah, é verdade. Eu falei, é porque você precisava. Se não precisasse, você aguentava. Se precisasse, você aguentava. É verdade. Então, É graças a isso. Deus que eu não preciso mais virar à noite, mas, cara, é aquelas, tipo assim, putz, aquela bem cena de, não sei se você assistiu, tipo, Silicon Valley, né? Aquela Ah, série da sim. HBO. Clichê. Aquele monte de moleque sentado numa sala com uma mesa, pizza, virando à É noite, e comendo muito. pizza e Acho que tentando fazer. isso foi uma leva, foi uma onda muito interessante. Quando eu estava na Mobile to View também, quando a gente trabalhava com produtos digitais, software house, etc. Tinha muito isso, né? De ficar virando. E era gostoso, porque você via nascer o produto de fato. Eu falo, não tem nada mais prazeroso do que você é,
participar do processo de concepção, só que realmente o produto sair da ideia e você usar aquele produto, né? Isso é Sim. sensacional. Foi aí então que nasceu a Just, né? Exato, exato. Não foi aí que nasceu a Ah, Just. Aí não. então, era a minha empresa, que inclusive, tá? Aqui, modéstia à parte, aqui tem que fazer um disclaimer muito grande. A empresa chamava Pix, era uma empresa que tinha o nome Pix registrado no INPI como Não uma acredito. meio de pagamento. E a gente, infelizmente, não renovou a licença, perdemos a Nossa. licença, mas criamos o Pix no Brasil. Eu posso dizer que eu, Gabriel, fui um dos caras que criou o Pix no Brasil. Adorei. Vou colocar esse disclaimer na É, capa da live. nossa, eu preciso colocar no na minha bio do Instagram. Criei o Pix no Brasil. Putz, maravilhoso. E daí a gente criou nessa época também o PixPay, que foi o primeiro produto de multibenefícios, o primeiro produto de pagamento de multibenefícios, que era com pagamento por QR Code, num aplicativo com múltiplos saldos, tudo que a gente vê hoje acontecendo no mercado, né? A gente criou naquela época. E era PixPay, pagamento por QR Code. E daí deu, tipo, eu lembro que deu, tipo, 2 meses apareceu o PicPay. A gente viu a PicPay nascendo e a gente falou, nossa, que povo paga É, foi uma pau, onda estão legal. copiando a gente. Falei, não, vou deixar eles para trás, vão comer poeira. Sim, Eles foram e eu fiquei. Mas a gente também. eu lembro. É bem interessante porque também foi uma coisa que a gente, naquela época, a gente olhou e a gente teve uma visão, tipo, cara, qual que é o produto que faz sentido para esse mercado, né? E foi muito legal. O que a gente falhou muito, e daí é um negócio que eu sempre. Eu gosto de ressaltar isso bastante, que são. Eu gosto de trazer muito as coisas onde eu errei, porque eu. Claro. Isso Tem serve de aquela frase. lição. Isso é o mais importante, né? O que serve de lição para outras pessoas, Exato. né? Porque acho que tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás que, cara, me marcou muito, que é que você é a soma de todos os seus erros e não dos seus acertos. Então, e daí, o que eu aprendi muito naquela época é que, assim, cara, não tô nem aí se o seu produto é o mais lindo, se o seu produto resolve a melhor dor, se o seu produto é o mais incrível. O negócio está na execução. Então, assim, distribuição do seu produto, ou como você distribui, como você vende, como você faz todo o processo depois do produto. Porque o produto, né, boas ideias se vendem aos baldes aí de centenas e milhares de boas ideias. Todo mundo tem boas ideias. A questão é a execução. E isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive nesse negócio, que até, inclusive, ele acabou tendo seus problemas. A gente teve alguns problemas financeiros no final e o negócio acabou tendo problemas de empreendedores no Brasil. E daí em 2016 a gente decidiu encerrar a empresa, né? E a gente e daí eu encerrei esse ciclo de Pix e PicPay e PixPay, tudo isso em 2016. Então Legal. foi mais ou menos isso esse momento, tá? Se você fosse hoje dizer assim, são vários erros, né? Como você colocou, assim como vários acertos, mas você sabia dizer qual foi o teu maior erro nessa época, quando você chegou para construir produtos digitais, e qual é o teu maior acerto? Até para incentivar quem está começando a criar um produto Sim. agora, assim. Cara, acho que para mim o maior acerto foi não me conformar com o que a gente tinha e falar, cara, vamos fazer alguma coisa diferente, mesmo não sabendo, a gente aprende junto e vamos ver o Legal. que dá nesse negócio, sabe? Uma das coisas que eu trago muito, meu sócio daquela época, né? Ele, inclusive, eu vejo ele acabou sendo um mentor na minha vida, nessa vida de negócios e tudo, porque quando ele me pegou, eu tinha tipo 17 anos na faculdade, estagiário, sabe? Sim. Bolsista, perdido na vida, e daí chegou um cara lá de seus 35 anos e falou: vem aqui, deixa eu te Vou ensinar um te, vou te negócio. criar. Exato. E daí, uma coisa que ele me ensinou muito também foi que assim. Cara, não vamos ficar discutindo, tipo, estamos pensando, tive uma ideia do negócio. Não vamos ficar discutindo, como que se divide lucros, como que a gente vai estruturar o negócio, e blá blá blá. Vamos primeiro focar em fazer acontecer alguma coisa. Dando certo, vai dar certo para todo mundo, a gente é maduro e a gente se entende. Obviamente não dá para você fazer isso com todas as pessoas, você tem que saber com quem você tem esse tipo de acordo, né? Mas isso é uma coisa que eu trago também muito, muito claro, que foi um aprendizado muito grande para minha vida, que assim, cara, tantos negócios que eu já discuti desde aquela época até hoje, se todos eles eu tivesse, tantos negócios que eu já discuti, que já comecei, que muitas vezes não deram certo, se eu tivesse gastado tempo para vamos discutir os pormenores aqui antes de começar, nossa, eu tinha gastado muito tempo com essas coisas, por coisas que não iam virar em nada, sabe? Então esse também foi um dos grandes aprendizados que eu tive, que foi realmente fazer e a gente vai vendo e vai se adaptando, só não perca, né? Só não desanime, não perca
Eu falo muito isso, que virou clichê, né? Isso de aproveita o processo, porque a gente tá numa era muito ansiosa e tudo Sim. mais. Mas, de fato, eu olhando também pra minha carreira, para meu desenvolvimento, eu acho que eu sou exatamente tudo que eu passei em todo o processo e não preparei, sei lá, o que que eu quero, aquela clichê, né? O que que você quer fazer daqui, o que que você quer tá fazendo daqui 5 anos? Putz, é tão difícil você idealizar. Obviamente você tem que ter sonho, né, plano e tal, mas assim, só faça no que você acredita hoje. Gasta sua energia no que você acredita hoje, né? Faz Uhum. um produto que vai fazer sentido hoje. Depois, por consequência, as coisas acabam acontecendo, né? Exato. E um outro negócio também que eu também aprendi, que eu trago hoje, que eu trago como é que é? Teste rápido para errar rápido e corrigir rápido É, também. Então, sempre falo isso, que sempre. o MVP é uma forma de você errar mais rápido. Exato. E ter Então, menos problema, porque você vai errar, exato. de fato. E esse é o ponto, né? Você não necessariamente vai errar sempre, tipo, pra catástrofe. Você vai ter pequenos erros e vai ter que adaptar e vai ter que mudar. Total. Então, a forma de a gente encarar isso, especialmente naquela época, porque obviamente a gente errou. Imagina, né? Tipo, cara, a gente aprendeu a programar fazendo enquanto a gente fazia a plataforma, tipo, criando o Foi negócio, junto, sabe? né? E o negócio já existia, já rodava numa plataforma, numa outra plataforma. Então, tipo assim, não foi, vamos começar um negócio. Cara, o negócio rodando e a gente fazendo e vai vendo e vai caindo e vai funcionando e volta, enfim. Legal. Então, foi muito doido esse processo todo aí, dessa fase aí que acho que foi onde eu entendi realmente, sabe, o que eu queria fazer da vida, Muito que bom. era ter negócios, que era trabalhar com pessoas, com projetos, com esse segmento de meio de pagamento. E daí, a partir disso, saindo disso, né, terminando lá em 2016 esse ciclo, eu e minha esposa, a gente se mudou para os Estados Unidos e a gente passou, eu precisava um pouco, foi um processo um pouco traumático, né, qualquer empresa, quando ela se encerra, é um processo traumático. Tipo, eu lembro até hoje, tendo que mandar embora 50 pessoas, tipo, todo mundo num dia, tipo, e aí, sabe? Foi um negócio bem difícil. E daí a gente foi para os Estados Unidos passar um tempo lá. Minha esposa foi estudar, inclusive até ela foi estudar para o trabalho que ela exerce hoje, que é de professora de inglês, né? E a gente passou esses 2 anos lá, e nesses 2 anos eu, obviamente, né? A empresa quebrou, não saí capitalizado, não saí, né? Tipo, não foi um negócio lindo, não foi um exit, fui saído, né? Saíram comigo. E daí, nesse processo lá, eu comecei a trabalhar para o mercado, atendendo uma empresa uma empresa que eu já conhecia, né, que já tinha já tinha uma relação já de parceria com eles, que era uma empresa de gestão de abastecimento também, do mesmo segmento que a gente. E daí eu comecei a trabalhar, criar a plataforma para eles como autônomo mesmo, tá? Então daí eu comecei a fazer como autônomo. Falei, cara, não quero mais uma empresa que eu mexa com o dinheiro dos outros, né? Isso também foi um aprendizado também, porque a gente era uma empresa de arranjo fechado. Então, para quem não sabe, um arranjo fechado é quando o dinheiro passa pela sua mão e você tem que passar o dinheiro, né, para o estabelecimento. E isso é um processo que demanda muita responsabilidade. Você tem que ter muita cabeça para conseguir fazer isso, muita estrutura financeira para fazer isso. E daí eu falei, cara, quero sair, quero mexer com um sistema que é uma coisa que eu tenho domínio, sabe? Que eu controlo, que eu sei para onde a coisa está indo, como funciona. E daí eu comecei a trabalhar com isso. E daí o negócio eu fui entendendo um pouco mais esse mercado, né? Fui nesse processo também de reconstrução também da minha vida profissional. E daí em 2018, 19, a gente decidiu, eu e o César, porque o César veio comigo nisso daí também, que ele estava comigo na minha antiga empresa. A gente falou, cara, vamos abrir um negócio aqui então focado em desenvolver solução para esse segmento, tá? E daí em 2019 a gente abriu a Just, começou a Just realmente. E a gente começou a trabalhar focado no desenvolvimento para soluções para esse mercado especificamente. Para o mercado financeiro em si. Então, você desenvolve software, produtos digitais para soluções financeiras. Exato. Então o nosso negócio hoje especificamente é criar soluções para fazer o dinheiro trocar de mão. Basicamente é assim que a gente se define. Legal. Tá? Então a gente tem essa visão, né? Tem um mercado financeiro, né? Inclusive acho que a minha mãe está aqui na live. Não sei se ela está aqui, mas até hoje vamos ver se agora ela pega a explicação do que eu faço. É porque os pais não entendem Exato. nunca. Mas vamos ver se ela vai entender agora.
Mas basicamente a gente tem, né? Quando a gente fala que a gente trabalha no mercado financeiro, isso é até um problema, né? Pra gente que é do mercado de pagamentos. Não sei se você enfrenta esses problemas, né? Você fala que você faz, trabalho com mercado de pagamentos. Você fala, você paga boleto, você, né? Que é isso, né? Ou você fala, não, sou do mercado financeiro. Então você trabalha na Faria Lima, então você é da Ou então, XP. então tá bom, me ensina a investir. Tipo, sabe? É um negócio assim. Ou eu no outro extremo não, eu trabalho com TI. Arruma minha impressora. Também tem essas coisas também, né? Aqui em casa, até hoje, minha esposa, meu pai também me vê como o menino da impressora. Então, eu lido muito com essas dificuldades aí de definição, né, do que eu faço. Mas, basicamente, na Just, a gente cria produtos focados no mercado de meios de pagamento. Não necessariamente no mercado financeiro, porque a gente fala mercado financeiro, ele entra mais a parte de crédito, de investimento, né, de rentabilidade financeira. E o nosso trabalho, ele nada mais é do que, como eu falei, né, mover dinheiro de uma mão para outra, um dinheiro que já existe, não é um dinheiro originado de um crédito, não é um dinheiro originado de uma receita, de um investimento, é um dinheiro que já existe. Como ele vai sair da mão de tal indivíduo, tal organização e chegar na mão de outra organização, outro indivíduo, tá? E daí a gente cria produtos focados para esse segmento. Então, e temos trabalhado nisso daí nesses últimos, eu ia falar 4 anos, mas é que teve um breakdown aqui na minha carreira também que eu preciso explicar um pouco. Mas é basicamente isso que a gente faz hoje, tá? Legal, Gabi. Quando você está olhando para o mercado de produtos digitais, e a gente vê essa onda de novas soluções, obviamente, né, muito diferente do que era na época que você começou, outras informações, outros suportes, até falo da própria ThinkScale, que educa as pessoas a entrarem nesse mercado, o que antes não tinha. A gente viveu isso, né, no começo, criando produtos digitais, a gente tinha, ou você tinha um viés técnico, ou eu tinha um viés de produto. No fim das contas, a gente tinha que olhar a regulamentação, entender o que pode ou não fazer. Enfim, então foi realmente um aprendizado. O que você enxerga e recomenda para as pessoas que estão começando agora? Então, tive a ideia de um produto, quero realmente atuar nesse meio campo como intermediador, tem infinitas possibilidades. Quais são os caminhos que você recomenda para as pessoas que, consequentemente, são seus clientes também? A primeira coisa que eu sempre falo é busca alguém que você confia e que já tem algum nível de experiência já nesse mercado, porque ele é um mercado que para você começar do zero, cara, é um negócio muito louco. Tipo, há 10 anos atrás já era meio complicado já. Quando saiu lá em 2014, saiu a regulação de instituições de pagamento, né? Eu já olhei aquilo lá e falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Hoje em dia virou meu Deus, um negócio muito Gabi, eu complexo. preciso fazer só um parênteses aqui, que realmente eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa reunião com um cliente, antes de Pix, antes de tudo, e a gente estava criando um produto que era o Pix, era o saque por Pix. E eu lembro que, assim, reuniões infinitas de brainstorming, etc. Aí, sei lá, a gente estava numa sequência de reuniões semanais para criar o produto e tal. E nesse meio tempo saiu a normativa do Pix. Putz, Pix vai revolucionar tudo, novembro e tal. Assim, o mundo caiu para esse produto. Obviamente, ele acabou não indo para frente, porque não ia fazer nenhum sentido. Mas, assim, é aquilo que eu sempre falo. A gente tem que criar produtos que são sustentáveis, mas a gente também não pode ter tanta dependência, tem que ficar sempre de olho em regulamentação, porque isso pode, de fato, quebrar negócios, né? Estratégias e tal. Não, é um negócio, cara, isso é um dos. Assim, se eu pudesse denominar uma das dores que a gente tem hoje nesse mercado, é porque ele é um mercado extremamente regulado e que não é que nem, tipo, putz, vou vender computador, sabe? Tipo, o governo não vai chegar amanhã e falar, para de vender computador, né? Ele faz outras coisas com essas áreas, mas o nosso mercado, ele tem uma. Posso dizer que, assim, cara, é um dos mercados mais, assim, que tem a maior atenção do Banco Central, porque, assim, são mercados que, dependendo do tamanho de um negócio, cara, você pode quebrar uma economia. Se você tem um banco mal estruturado que quebra, um banco relevante que quebra, né, que tem o famoso risco sistêmico, cara, quebra a economia do Brasil. Então, assim, é um negócio, e hoje a gente tem visto muito recentemente, né, não sei se você tem acompanhado, cara, muitos casos aí de Polícia Federal agindo contra esses bancos digitais, porque agora virou moda, né? Todo mundo tem um banco digital para qualquer coisa. E, obviamente, é um movimento que, cara, é extremamente relevante, extremamente importante, que, cara, tá só na ponta do iceberg ainda. Mas, Exato, muito mas ao bom. mesmo tempo, como tudo, né? Como qualquer outro mercado, você tem as pessoas que estão lá para fazer coisas que não são aquilo que deveriam estar fazendo, né? É aquilo que eu falo, assim, nem sempre. E aí, acho que tem um comentário bem legal aqui, que o grande diferencial do Gabriel é entender a dor do usuário. Porque, assim,
quando a gente fala de conta, como você colocou, né, solução de banco digital, de white label e etc. Lá atrás tinha um ou dois fornecedores que forneciam esse serviço. Hoje em dia, infinitos, né? Ficou muito mais fácil, virou commodity você contratar uma solução white label. Então, eu sempre falo assim, putz, não escolha pela tecnologia, embora ela seja muito importante, não escolha pela tecnologia, escolha pela dor que você vai resolver, né? A tecnologia, ela é o meio, ela não é o produto, né? Uhum. Então, assim, é um recurso para você resolver um negócio. Então, você tem que pensar em regulamentação, você tem que pensar em entender minimamente como funciona esse fluxo, conhecer o seu cliente. E a tecnologia que você vai contratar é só o começo. Aliás, Sim, é só o meio. E sim. aí tem muito também que, um dado interessante, né? Assim, apenas 10% das fintechs que nascem, elas sobrevivem com mais de 5 Uhum. anos. Justamente por isso, porque nascer é muito fácil. Hoje você contrata uma solução white label, aí eu já vi, assim, por R$ 5.000 por mês, você contrata uma solução de white label, ser um banco digital. Obviamente, né? Tem que rir, Sua mas maquininha. da maquininha, tem que rir, você coloca a tua cor, teu logo, mas assim, as pessoas acham, eu lembro que eu conversei com um cliente e falou, não, só no Instagram eu tenho 1.000 pessoas. Se todo mundo baixar e criar uma conta, eu falei, mas amor, por que as pessoas vão criar uma conta nesse banco? Me explica. Justamente com o intuito de trazer essa preocupação com o cliente final, né? Sim. Então, muitas fintechs hoje elas consideram uma solução white label, o que eu não descarto, eu acho que em muitos sentidos ela pode fazer sentido com toda certeza. Mas como você vê isso, assim, soluções white labels, banking as a services, essas questões de arranjo fechado e arranjo aberto que antes não podia, agora pode? Como é que você enxerga esse movimento aí do mercado? Cara, eu vejo. Assim, eu acho que antes de falar, né, da vertente que a gente está tomando hoje, como mercado como um todo, né, com essa popularização dessas coisas, é interessante a gente entender o porquê que por que a gente acabou chegando no momento que a gente está tão aquecido, que a gente tem tanta gente olhando para isso, né? Que é justamente essa questão de toda essa ação do Banco Central de tentar sempre ter iniciativas de democratizar o acesso, né? Democratizar o acesso, gerar um mercado mais competitivo. E isso ele traz muitos pontos positivos. Ele é ótimo para um ecossistema como um todo, para o desenvolvimento de um país, né? Para uma visão de construção de país. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba sendo, né, o pesadelo de qualquer empreendedor que tem um negócio nesse segmento. Então, o que eu acho muito bom é que quando você tem muitos players, você acaba tendo muitas ofertas que se diferenciam e você consegue criar soluções que são muito específicas para aquilo que você quer fazer. Então, você tem players que são especialistas em Pix, você tem players que são especialistas em cartões, você tem players que são especialistas em outras coisas, né? Você tem todos os tipos de plataformas que você pode utilizar hoje e que reduzem consideravelmente o custo para você entrar no mercado desse. Então, cara, até, sei lá, 5 anos atrás, você falasse, vou emitir um cartão bandeirado. Cara, era um investimento aí, caminhões de dinheiro que você tinha que deixar na porta da Visa, da Mastercard. Hoje em dia você consegue fazer isso de forma relativamente fácil. Ao mesmo tempo, né, o que vem de contrapartida é que, como você tem muita gente entrando, você tem um regulador olhando para isso de forma muito mais intensa, e você começa a ter restrições cada vez maiores. Uma das coisas que acabei não comentando, mas em 2020 até o ano passado eu estava na Swile construí o produto deles de benefício, né, aqui no Brasil. E até o ano retrasado, o mercado inteiro estava olhando com o cartão pré-pago rodando como crédito, né? O cartão de crédito pré-pago. E todo mundo lá, para quem não sabe, o cartão de crédito, quando você utiliza ele, o banco que emitiu isso, a instituição que emitiu isso, ela ganha um percentual, né, dessa receita. E naquela época a gente rodava no pré-pago, dava tipo 2% sobre a movimentação. Tipo, você falar hoje 2% sobre a movimentação é um negócio lindo, né? Com volume, cara, é incrível. E daí, do nada, o mercado, a Febraban teve problemas aí com os novos bancos digitais que estavam abusando dessa possibilidade e acabou reduzindo para 0,7. Então, assim, questão de 5 meses, o mercado praticamente colapsou. Então, o que foi bom por um lado, porque, cara, é justo, era injusto o que estava acontecendo, né? Era um movimento que, assim, cara, privilegiava alguns em detrimento de outros, mas ao mesmo tempo a gente precisou se adaptar. Só que nessa adaptação que a gente precisou fazer, que o mercado precisou fazer, surgiu um arranjo de voucher, que hoje até hoje está em discussão, que é um arranjo específico para esse mercado, que está sendo construído certinho para esse fim específico. Então,
o que eu acho muito legal é que com todos esses movimentos desse, cara, desse ecossistema que é praticamente, né, um ser vivo que se movimenta para todos os lados, é, a gente vai encontrando caminhos muito interessantes e muito criativos, inclusive o regulador também olha para isso, de como que a gente pode resolver os problemas. Então, isso dá muita margem para você ter negócios cada vez mais especializados, especialistas em resolver certas dores, né? Então, um negócio que... Não lembro com quem que eu estava falando. Ah, a semana passada eu estava falando com um conhecido meu também desse mercado, que também é Uhum. bem especialista. E ele falou, cara, a questão de você criar RPs de gestão financeira com uma conta digital vinculada para resolver a dor daquele nicho específico que aquele RP atende, cara, isso está só começando. Daqui a pouco todo mundo vai precisar ter isso. Isso é um negócio incrível, porque você pensa, cara, no fim você vai ter bancos para, né? Quantos bancos, milhares de bancos você vai ter no Brasil? E esses bancos começam geralmente, né, florescendo também com esse conceito de mover dinheiro de uma mão para outra, mas é uma tendência natural que eles vão evoluir para crédito e daí vão se tornar realmente bancos, Com certeza. vão tirar a sua dependência de um seu bank as a service e vão se tornar realmente, né, diretamente conectados com o regulador. Então isso vai criando um ecossistema muito legal, que eu gosto muito de estar, eu acho incrível estar nisso daí, porque assim é desafio atrás de desafio e é uma emoção a gente viver nisso, Eu sabe? Eu acho acho muito legal. sensacional. E quando a gente olha para outros países, né, a posição do Brasil com essa parte regulatória e também com o movimento financeiro, com o Pix sendo case internacional, e a gente vivendo isso, construindo produtos, é realmente muito gratificante, embora seja muito assim, exaustivo, justamente pelas mudanças, né? Porque a gente tem que ficar se adaptando. E falando de Pix, já que você criou o Pix, ele tem sido, né, uma verdadeira disrupção, né, nesse mercado de meio de pagamento. E eu me questionei já várias vezes e fui questionada sobre o impacto dos cartões, da receita dos cartões com o lançamento do Pix. Principalmente Pix recorrente, né? Que agora a gente tem outras frentes. Então, que você pode, sei lá, não é bem um débito automático, mas consegue usar na função de crédito, enfim. Então, o que que você enxerga do mercado de cartões, que antes, até porque, né, assim, falando de cartão especificamente, antigamente todo mundo queria ter o cartão físico e hoje em dia você sai de casa e você não leva nada, né? Nem bolsa, nem carteira, nem nada, se você não precisar, porque tudo tá no celular. Então, é claro que tem, ou então diversos modelos de cartão que antes era muito o cru, né? Ou era laranja, ou era vermelho, ou era preto, enfim. Uhum. Hoje em dia todo mundo pode ter um cartão Black. Sim. A começar pela Swile. Você pode ter um VR Black e fazer Olha sucesso. só, é isso aí. Brincadeira. Sabe quando a gente foi aprovar esse cartão Black, a gente teve problema, né? Por causa disso, porque a Mastercard só pode emitir cartão preto para Mastercard Black. E daí, Ah, um fun fact aqui, uma informação aqui. E daí a gente foi aprovar, porque lá na França já era preto, porque lá não tem essa regulação. entendi. Aqui no Brasil a gente foi entrar com o processo para aprovar, e daí rejeitou. A gente falou, tá, mas e um cinza bem escuro? Ah, um cinza bem escuro pode. Então tá, então é um cinza bem escuro que é quase preto. Então daí eu virou black, mas inclusive precisou mudar a forma de chamar também, porque não pode, porque você tem uma marca registrada, né? O Mastercard Black é registrado, então isso estava causando alguns tipos de problemas lá. Isso é coisa antiga, então eu posso comentar. Mas respondendo, eu tenho uma visão, eu, eu tenho uma visão que algumas pessoas acham que algumas pessoas não concordam comigo, mas pelo que eu enxergo, assim, uma visão bem única de que o cartão de crédito, o cartão de crédito, ele gera vantagens para o usuário de uma forma que o Pix talvez nunca vai ter possibilidade de gerar esse tipo de experiência para o usuário. Porque o que a gente tem que olhar muito é a questão de, cara, qual que é a experiência para o usuário para ele realizar determinada ação, né? E um outro ponto muito importante também, por mais que o Pix ele tenha uma força muito grande, que ele já se provou sendo muito relevante, mas ele se tornou relevante porque ele resolvia a dor da TED, né? Que você pagava R$ 10 para fazer uma TED, era um problema para fazer uma TED, enfim, ele resolveu uma dor realmente muito grande que existia. É o momento de entrada, né? A questão do usuário se acostumar com aquela experiência e ter o momento que você está entrando para resolver uma dor. Um exemplo clássico disso é a competição entre
Pix e o WhatsApp Pay, né? Cara, quando surgiu o WhatsApp Pay, todo mundo, meu Deus, isso vai resolver todos os nossos problemas, quando foi anunciado, né? Só que daí o Banco Central deu um jeito lá, lançou o Pix antes. Cara, quem é o WhatsApp Pay hoje na fila do pão? Ninguém sabe o que é isso, ninguém usa. E é uma solução incrível, só que o momento dele, cara, já tinha alguém ocupando aquele lugar. Na minha percepção, o cartão de crédito, ele já ocupa esse lugar, porque, tirando a questão do endividamento e das taxas de juros, mas eu acho que isso é algo que pode ser adaptado e o Pix ele pode pressionar para que isso, né, entre numa realidade um pouco mais resolva esse problema também. Mas o cartão de crédito ele é uma solução muito boa para o usuário, muito cômoda, que gera vantagem para o usuário, que monetiza toda a cadeia, que está num equilíbrio agora com toda a questão de interoperabilidade e a concorrência dos adquirentes e subadquirentes. Está todo mundo trabalhando, reduzindo cada vez mais as taxas. Eu vejo que é um ecossistema que não tem tantos problemas tão graves a ponto de um Pix tomar esse lugar. Até porque eu me questiono de quais vão ser os incentivos dos envolvidos na realização de uma transação de Pix para incentivar o uso do Pix para substituir o cartão de crédito. Então, apesar de nessa situação você tirar a bandeira, né, tirar a bandeira e o credenciador da jogada, só vai ter o emissor fazendo o papel do Pix ali, cara, é uma operação é muito bem desenhada Total. para alguém simplesmente tomar o lugar, sabe? Então Não, eu vejo isso. e ainda com essa movimentação de Pix no crédito, né, das instituições, então é realmente o que você falou, assim, você alocar estratégias diferentes para um ecossistema, para não competir, para ter o timing correto, para pensar em como fazer isso ser Uhum. complementar, né, e não uma concorrência de fato. Exato, exato. O que que... E o ecossistema vai se adaptar, porque o mercado de cartões hoje é gigantesco, né? Então, assim, quando você olha cartão de mercado de débito, cara, é um mercado especial dos grandes bancos que utilizam cartão de débito. Uhum. Você tem depois as startups e fintechs que usam cartões pré-pagos, né? Que são para resolver dores específicas. Então, assim, cara, dificilmente o Pix vai conseguir resolver as dores que essas startups conseguem resolver. E daí, quando você olha no crédito, eu penso que é simplesmente uma questão de adaptação do mercado, adaptação dos players para todo mundo viver em harmonia, sabe? Conseguir viver de uma forma equilibrada que não onere a cadeia como um todo e não quebre a cadeia como um todo. Perfeito, perfeito. Como é que você enxerga o mercado de cartão hoje em dia? Porque a gente ouve muito dizer que para entrar nesse mercado através de uma solução de banking as a service, utilizando o cartão, além de ser mais caro, mais demorado, mais complexo, às vezes as pessoas acabam fugindo do cartão físico, indo para uma leva de cartão virtual pré-pago, enfim. Como é que você vê essa divisão? Porque são N modelos, né? Agora a gente tem também a possibilidade do cartão que utiliza o saldo da conta como cartão de crédito. Tem vários segmentos diferentes no mercado de cartão. Para quem está começando, para quem está entrando nesse serviço como provedor de tecnologia, como fintech, o que você recomenda? Cara, o que eu sempre recomendo começa sempre com o mais simples, com o que está mais ao seu alcance, né? A metodologia da fruta mais baixa, a fruta mais próxima do pé. Tem muitas empresas que a gente sempre fala, né? Que fala assim, putz, estou criando aqui uma solução que a gente consegue depois trabalhar, a gente consegue trabalhar com crédito e consegue trabalhar com formas alavancadas e trazer FDICs e fazer coisa e tal. Só que assim, cara, você não tem um básico rodando que é emitir um cartão, né? Nem que seja um cartão pré-pago, que é o mais barato, que vai te remunerar mal, que não vai te dar uma boa receita no começo, mas, cara, ele vai provar a sua tese, ele vai te dar visibilidade para o mercado, você vai entender como é que funciona o mercado. Então, você vai entender o que é um chargeback, você vai entender o que é um clearing, você vai entender coisas que são necessárias para você aprender. Porque muitas vezes, quando a gente começa a olhar, se a gente começa a olhar para situações mais complexas, né? Tipo, vou olhar para a fruta mais longe do pé, cara, você pode acabar no momento, inclusive, desistindo, porque você acha, cara, isso aqui não é viável, não entendi, não vai dar certo, porque o custo, inclusive, vai aumentando consideravelmente a cada nível desse que você né, vai adicionando. Então, o que eu recomendaria é sempre olhar qual que é a forma mais econômica, mais simples de você começar e validar a sua tese, validar a sua ideia. Nem que isso não vá te gerar, mesmo que isso não vá te gerar uma receita, não vá te gerar uma renda,
Infelizmente, como a gente vive num mercado competitivo, cara, é muito difícil você conseguir algo que, cara, me gera receitas aí, logo no começo. Então, precisa ter essa visão de que o meu produto, para começar, eu preciso validar primeiro. E para validar, eu preciso abrir mão de algumas coisas e ter uma visão mais de longo prazo. Então, porque se você olha, é um mercado de longo prazo, porque no fim, todo esse mercado de pagamentos, como ele é muito competitivo, cara, é um mercado que você não consegue, você só consegue trabalhar, ter receita realmente quando você fala de volume. E o volume, ele inevitavelmente só vem no longo prazo. Perfeito. Então, cara, começa no começo, começa pequeno para se errar rápido, o tombo não ser muito grande, ajustar e começa com soluções que te permitam ter essa flexibilidade, né? Às vezes você É, pode começar de um jeito que vai te levar para o fracasso, sabe? entra no mesmo ponto que a gente estava falando no início, de criar um produto conhecendo o cliente, entendendo, assim, se você vai resolver a dor, porque no início, né, parece muito óbvio, parece muito assim, meu Deus, vou revolucionar o mundo com essa tecnologia, com esse produto. De fato, a ideia pode ser muito boa, mas é aquilo. Até você validar e investir, o que você tem que investir. Eu falo para as pessoas, o mercado de cartão, o mercado de crédito especialmente, é extremamente competitivo. E existem muitos riscos, né, para quem está operando como instituição, como intermediário, quer que seja. Então, se você não tiver cuidado ou conhecimento necessário, porque assim, qualquer negócio que você está criando, você pode ter risco. É Uhum, fato. O ponto é você medir esse risco, calcular esse risco. E você entender até onde você vai, o que você pode fazer, o que está na sua mão, o que não está, o que é controlado por você ou não. Então, e mais importante que isso é o que você falou. Eu invisto menos, testo, e o tombo não é tão grande, porque vai dar errado, uhum, isso é fato. sim. Então, muito interessante esse ponto. Como você vê as tecnologias novas como AI, Open Banking, Finance, etc., e a evolução do Pix no mercado de fintechs, Gabi? Cara, como em todo, a questão de AI e blockchain, cara, é um negócio que é relevante para todos os mercados que a gente Não só vive, para não perfeito. só A gente tem que se adaptar. mas é um mercado extremamente e especialmente relevante para todo mundo. Na terça-feira eu tava na feira da Startse de meio de pagamento, né? Esqueci o nome da feira. Mas eu tava lá na feira e o time da ADIC estava trazendo muito, né? Como que hoje você tem um problema muito grande, hoje você tem um problema muito grande de quando você tem um checkout de pagamento, né? Você tem um problema de pessoas legítimas que estão fazendo compras legítimas e que não aprova a transação porque não aprovou, porque alguém achou que você é uma fraude. E querendo ou não, esse número ele acaba sendo alto e relevante, né? Porque quando você fala de bilhões movimentados, qualquer 1%, cara, é um prejuízo para todo mundo perde. O usuário perde, o estabelecimento perde, todo mundo perde. E como eles já estão implementando já na cadeia deles ferramentas de AI para trabalhar com esse modelo preditivo de antifraude. Então, de já saber, cara, para onde que esse cara tende a ir, para onde que ele tende a estar fisicamente em tal momento, para onde, quais regiões de IP ele tende a estar. Então, tem se trabalhado muito nisso e de formas que muitas vezes, o que eu acho que vai ser mais interessante é que muitas vezes o usuário não vai perceber que você tem uma AI resolvendo o seu problema, sabe? Eu acho que no mercado que a gente tá, não vai ser um chat GPT que o usuário vai ver lá e mandar. Tudo bem que tem a MED hoje, que você troca ideia e manda o Pix, né? Faz o Pix pelo WhatsApp, que isso é sensacional, inclusive. Mas eu acho que o grande avanço que vai trazer para a indústria está muito mais na parte de que o usuário não enxerga, na parte que ele não consegue ver daquilo que vai estar tá melhorando na experiência dele, sem ele perceber, e daqui, tipo, 5 anos ele só vai falar, nossa, você lembra quando você tinha esse problema, que você tentava fazer uma compra e não dava? Ele fala, nossa, é verdade, eu tinha mesmo e agora não acontece mais. Concordo perfeitamente. Os dados, né, também, isso é muito, importa muito, né, processo de automatização, processo que é o que o cliente não vê, e na verdade isso muda completamente, tanto para o cliente quanto para quem está operando, né? Sim, sim, exato. E daí na redução de custos também de operação, né? Porque hoje Então, você tem times gigantescos para lidar com riscos, né? Você tem times gigantescos para lidar com casos de disputas de transação e tudo isso você vai conseguir reduzir cada vez mais os seus custos. Então, isso é uma vantagem que
o empreendedor, né, a pessoa de produto que conseguir olhar a sinergia daquilo que ela está criando com as vantagens que um AI pode trazer e que essas outras tecnologias também podem trazer, cara, ela pode mudar muito o game de viabilizar negócios que hoje não seriam viáveis, né, falando hoje, mas quando você olha para um AI, para um blockchain, você acaba vendo, até agora temos Drex também, que temos agora começar a também nos atualizar aí para as próximas lives sobre Drex também. Sim, É, então, mas são coisas que vão trazer assim possibilidades assim que ninguém imaginava que fosse possível e vai viabilizar muito o negócio, tanto no ponto de vista boa. de tecnologia que vai viabilizar negócio, como tecnologia que vai reduzir custo para viabilizar negócios de formas mais eficientes, né? Ótimo, ótimo. Ô, Gabi, queria voltar um pouquinho, né, na questão da Swile. Você participou dessa construção aqui no Brasil, então foi muito interessante. Até porque foi um divisor de águas, né? Numa era onde a gente tinha só Alelo, VR, Sodexo, né? Enfim, tinha Os principais quatro lá. os principais, e aí houve uma revolução digital mesmo, com o benefício através da Swile. E hoje a gente também traz isso como uma linha de receita muito interessante para as fintechs, né? Como de ecossistemas fechados. Você pega uma grande indústria, por exemplo, faz muito sentido. Então, conta um pouco pra gente desse processo de construção e por que faz sentido e um pouco de o que isso traz de receita Uhum. e benefício para a empresa que opera dessa forma. Você diz da forma de arranjo fechado? Isso. O produto de arranjo fechado é um para quem não tem essa para quem está aqui assistindo que não conhece dessas terminologias específicas, né? No mercado a gente tem produtos de arranjo aberto e de arranjo fechado, basicamente na parte de quando a gente fala de cartões, né? Os produtos de arranjo aberto são produtos como cartões Visa, Mastercard e Elo. Então é um produto que você tem aí um banco que emite o cartão, você tem uma bandeira que faz a gestão, né, desse cartão e você tem um credenciador ou adquirente que é quem coloca a maquininha no estabelecimento. A bandeira nesse caso aqui é como a gente chama, é o dono da bola, né? Então ele manda em tudo, manda e desmanda e controla e faz o emissor e o adquirente conviverem em harmonia. E daí depois no outro lado você tem os produtos de arranjo fechado, que são como a Lelo, o Ticket, né, Sodexo, que são empresas que elas emitem o cartão e elas também credenciam os estabelecimentos e elas não têm terceiros envolvidos nessa operação financeira. Então eles que fazem basicamente tudo de ponta a ponta. São modelos de negócio que são extremamente rentáveis, porque você consegue trabalhar, né, como eu falei, né, o pré-pago hoje, você tem tabelado que um cartão pré-pago, a bandeira vai te remunerar em 0,7, né, sobre o valor movimentado. Num arranjo fechado, você vai receber aquilo que você convenceu o estabelecimento comercial ou o seu cliente a pagar para você. Então, você consegue ter uma flexibilidade muito grande e, ao mesmo tempo, com com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente tinha aí empresas como, né, como essas que você citou aí, que operavam no segmento de benefícios, que nadavam de braçada e faziam o que queriam no mercado e com taxas altíssimas para os estabelecimentos. Eu conheço um ex-dono de restaurante que diz ele que quebrou por conta dessas taxas. Ele falou, cara, quando eu fui ver nos meus números lá, eu tinha um terceiro sócio na minha operação que era a bandeira de vale alimentação, de tão alta que era a taxa que ele pagava. E daí, por causa dessa situação que acabou, né? Porque isso gera um efeito em cascata. E daí o estabelecimento aumenta o valor da compra, aumenta o valor do produto, que daí isso vai onerar o usuário, e daí o usuário precisa de mais dinheiro no vale dele para pagar o estabelecimento, enfim. E daí, no fim, só quem é beneficiado acabam sendo as bandeiras, né? E daí, por conta desse ecossistema não tão equilibrado, surgiram as novas operações, né, de arranjo aberto. Então, o Swile, o Flash, Caju, o iFood, que está agora aí também, que estão operando realmente com essa visão disruptiva de mercado de trazer essa inovação. Porém, ao mesmo tempo, né, isso tem incomodado muito essas operações de arranjo fechado, de benefícios especificamente, porque eles estão perdendo share no mercado. Então, há 3 anos atrás, essas quatro maiores tinham 98% de market share. Hoje elas estão com 91%, 92%. Então já começou a incomodar um pouco. E daí o que eles têm que fazer é trabalhar melhor as margens dele de receita, reduzir, né, as taxas dele. Você tem pressão do regulador também, que está fazendo também eles, né, mudarem os modelos de negócio deles. Só beber uma. Porém, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, o mercado, quando a gente fala do mercado de cartão bandeirado, por exemplo,
você entra numa via de regulação que traz muito benefício para o usuário, sim, mas que tem usuário que não quer essa inovação. E isso é um negócio muito interessante, porque eu estava falando com uns clientes nossos que tem uma bandeira de benefício, né? Ele tem um cartão de benefícios. E eu estava trocando uma ideia com ele outro dia, e daí ele já operava já no arranjo fechado, então ele já tem uma empresa consolidada já com a marca dele, que é a bandeira dele e tudo. E daí ele começou agora a trabalhar também com o cartão bandeirado Mastercard. Então ele está trabalhando com os dois produtos. E daí eu falei para ele, eu falei, cara, mas você trazer os dois produtos não vai trazer um risco para sua operação? De você ter toda a sua base querendo trocar agora para o outro cartão que te traz menos margem? Daí ele falou assim, o nome dele, ele é gaúcho. Ele falou, Gabi, calma. Eu adoro, tanto que eu, agora tudo que eu falo, pra todo mundo eu falo Bah, que eu tô falando muito com ele. Mas ele falou, Bah, Gabi. Ele falou, cara, o tiozinho que trabalha ali na usina, ele só quer receber um cartãozinho desbloqueado, que já vai com a senha impressa na cartinha, ou até escrito atrás do cartão pra ele. Que ele vai uma vez por mês comprar no Facilidade. mercado, no mesmo mercado, do mesmo jeito. Ele não quer saber o que é um KYC, baixa o aplicativo e desbloqueia o seu cartão e tem compra bloqueada por antifraude. Ele não quer saber disso. E isso é muito legal porque a gente está fechado aqui na nossa bolha de São Paulo, né? E muitas vezes a gente acha que porque todo mundo aqui em São Paulo quer uma inovação e quer essa flexibilidade, a gente esquece que, cara, tem outros, né? 90% do Brasil que vivem Não outra sem dúvida. realidade. E daí a gente. E daí quando eu comecei, tanto que eu fui visitar ele, eu vi muito isso em pessoa mesmo, que eu não tinha tido essa experiência ainda, sabe? A gente fica fechado aqui em São Paulo, a gente não acaba não vendo. E eu vi, cara, realmente. E tanto que hoje o negócio dele, que ele já tá com esses dois produtos, 90% é produto de arranjo fechado, 10% é produto de arranjo aberto. Então, É. por quê? Cara, o usuário dele, naquela região que ele atende lá no Rio Grande do Sul, não está se importando com a inovação, ele só quer o básico bem feito. E daí isso também é uma outra lição, que muitas vezes a gente quer inovar tanto, mas um básico bem feito, cara, já resolve a Faz vida de mais muita gente. diferença. Eu falo, a tendência é um grande divisor de águas, os super apps, né? Você entra no aplicativo do Itaú, você tem um shopping dentro dele. Assim como você entra no aplicativo da Claro para pagar sua fatura, você é surpreendido com uma série de outros produtos e serviços, o que, de certa forma, são linhas de receita que pode ser interessante para uma parte da população. Mas eu diria que para a maior parte da população, o que as pessoas querem é objetividade, né? Assim, o que eu quero fazer? Pagar minha fatura. Então seja fácil, me deixa logar, me manda a fatura. É muito, muito interessante isso, né? Não, e a gente tem falado hoje, agora na Just, né? A gente tem falado com, cara, com praticamente todo o mercado de benefícios, que é um dos grandes, uma das linhas que a gente trabalha muito bem hoje, que é a criação de produto para o mercado de benefício, né? Tanto de arranjo fechado quanto arranjo aberto também. Legal. E a gente tem falado bastante com, cara, gente do Brasil inteiro. E é impressionante a quantidade de empresas regionais que são regionais e que a gente nunca tinha ouvido falar. Tipo, são os nomes que assim se fala, caramba, não sabia nem que existia isso. Eu descobri que existem 250 empresas que emitem cartão benefício no Brasil. A gente conhece no máximo, sei lá, em geral o público conhece no máximo tipo 10, chutando alto. E essas empresas, cara, elas estão estabelecidas fazendo arroz com feijão delas, na cidade Então, delas, na região delas. E, cara, são empresas que estão super bem. São empresas que estão super monetizadas. Gente, um joinha aqui. São empresas que estão tipo, tão break-evadas, que geram receita, que geram lucro, porque eles fazem. E quando você fala com os empreendedores de lá, eles falam assim: jamais que a soia vai bater aqui, meu filho. Se a soia ligar para um cliente meu, eu vou lá, pago um churrasco pro meu cliente e tá tudo certo, entendeu? Não, não tem não disso. vai, não chega. E daí essa questão que a gente muitas vezes subestima, que é o poder do relacionamento também, sabe? Então você ter um relacionamento muito forte com o seu cliente, fazendo um arroz com feijão muito bem feito, cara, isso daí pode transformar o seu negócio, porque não necessariamente todo negócio precisa ser um Uber, nem todo negócio precisa ser um iFood. Quantos outros milhões de negócios que existem que são bem-sucedidos, que estão Tem bem, os sabe? atípicos, tem os atípicos, por isso a importância de um bom plano de negócio. E eu penso muito e falo muito com os mentorados que assim, existe uma preocupação muito forte em eu preciso atender mercado inteiro, preciso ser reconhecido, preciso conhecer, preciso de vender minha empresa, preciso de uma base de clientes robusta. E aí eu sempre penso assim, tá, mas o quanto você está olhando para a base que já confia em você?
Porque Uhum, você fica olhando para, quero trazer 5.000 clientes e não consegue atender e aumentar a receita de quem? Dos 1.000 que estão na sua base. uhum, Então, às vezes é preferível você ser menor e você conseguir ter um bom relacionamento com os clientes, criar produtos que façam sentido para eles e não só olhar para o mercado e falar, bom, o mercado está fazendo assim, quero fazer também. Obviamente que tem esse equilíbrio entre o que o mercado está fazendo, o que tem de demanda reprimida versus o meu propósito. exato. Então, na criação de produtos digitais, eu sempre falo, é muito importante entender o que você quer resolver, como você vai fazer isso e também priorizar, porque pode ser que você tenha uma dor para resolver que ela tá lá na frente. Uhum, E aí, com estratégia, você consegue chegar nela. É muito mais de não se perder na falta de foco, né? Se a gente exato. tem um objetivo lá na frente, aí eu quero lançar um produto porque o mercado lançou, porque o vizinho do lado, a grama do vizinho é sempre mais verde. É. E aí você quer sempre criar um produto super inovador e não sai do lugar. Então, quantas fintechs a gente não vê, por exemplo, lançando e morrendo em 2 anos, 3 anos por falta de estratégia? É muito Não, é isso. isso. E eu falo muito, hoje na Just eu falo muito, é uma das minhas principais mensagens. Obviamente, a gente tem nossa visão, o nosso viés de inovação, né? Mas isso não ocupa mais do que 20% do nosso tempo. Nosso 80% do nosso tempo é o que a gente fala, cara, se a gente fizer bem feito o arroz com feijão, é isso que o nosso cliente quer, e é isso que o cliente do nosso cliente quer, e é isso que todo mundo quer. Porque o mercado está carente de empresas que façam arroz com feijão bem feito, porque a gente tem muitas empresas que não conseguem fazer o básico bem feito. E daí isso abre muita via de possibilidades e potenciais, sabe? Tipo, esse cliente mesmo do Rio Grande do Sul, né? Ele falou, cara, aqui o principal concorrente dele era a Lelo na época, né? Hoje já não é mais, porque ele já dominou ali o mercado. Falou, cara, aqui eu cheguei aqui, sabe quantos vendedores da Lelo que tinha aqui na região? Nenhum. Era questão de eu ir bater na porta, trocar uma ideia com o cara, explicar que o meu negócio funcionava tão bem quanto o da Lelo, tinha esse diferencial da Lelo, que não era nada grande coisa de inovação, só funcionava bem. E isso, cara, convertia. E daí o cara consegue, dentro do round fechado, com um economics bonitinho, com um plano de negócio bem desenhado, um planejamento estratégico de como que ele vai evoluir, tendo bastante perseverança e não desistindo da onde ele queria chegar. Cara, hoje ele tem uma empresa com mais de 50 mil usuários de base ativa, que, cara, gera uma receita aí já para lá dos seus 6 dígitos já de receita mensal. Então, isso é muita o poder que a gente subestima muito, o poder do básico bem feito, sabendo o que você está fazendo, olhando com cuidado e com carinho. Muitas vezes a gente acaba subestimando isso porque a gente se perde e acha que a gente vai ser o próximo Mark Zuckerberg e a gente acaba ficando perdido. Oh, mas eu achei muito interessante esse insight de que vocês ficam, assim, 20% olhando para inovação, porque virou clichê, né? Eu sou uma empresa inovadora, eu tenho um projeto inovador, eu lancei um negócio, reventei a roda. Só que eu sempre falo e brinco isso, né? Sempre tem alguém mais inteligente que a gente. Nossa, Então, assim, às vezes quando eu tenho uma ideia muito boa, eu falo, não é possível que ninguém nunca pensou nisso. Não, não é possível. Então, a gente até subestima isso, sim, né? Porque realmente a gente está num lugar de muita inovação. A gente pega esses produtos, por exemplo, você colocou a Meg, né? Putz, uma instituição financeira através do WhatsApp. Eu lembro de ter pensado isso. É, em algum momento, tipo, ai, muito chato ficar pegando o Pix por WhatsApp, vai pro banco, volta, manda o comprovante. E aí eu pensei, não, mas não dá pra fazer isso, porque obviamente essa é a questão de segurança, eu não sei o quê, dentro da minha própria cabeça. sim. Aí eu falei, às vezes, aí você vai olhar como aquilo foi construído, tem muitas estratégias, tem muito cuidado, tem muitos riscos. Então é tangibilizar isso na criação de um produto, né? Exatamente. E é o desafio que a gente tem hoje na era de Instagram e de TikTok, porque a gente acaba se perdendo muito. E isso é uma coisa muito doida, porque eu não sei quanto tempo você teve e pensou nessa ideia, mas hoje as nossas ideias, né? A gente dizem já que a gente, nossa atenção tá menor do que de um peixinho Nem dourado, me né? E daí fale. você teve essa ideia, tipo, pelo menos falando por mim, eu tenho várias ideias. Daí você tem uma ideia, a ideia dá 15 minutos, já teve outra, e já esqueceu aquela. E daí você fala, e já tem outra. Então, assim, olhar, a oportunidade muitas vezes está nos negócios que a gente chama aqui de negócios não sexy, tá? Então não são negócios sexys que você vai falar, meu Deus, olha só. Às vezes, Que muitas vezes, ideia genial, isso vai mudar o mundo. é só um negócio muito, né, resolvendo um problema que já existe, mas que não é tão sexy de resolver, por isso nem todo mundo olha. E de você ter a consistência de, cara, eu vou resolver esse problema, a quem que eu trago junto nisso, quem que pode me ajudar nessa jornada que já passou por esse problema, que pode me Totalmente. ajudar a construir isso daí comigo, que pode me orientar e evitar fazer errar como eu já
como eu poderia errar, né? Evitar os erros que já estão mapeados já de um processo como esse e ter a consistência de realmente não desanimar, né, ao longo desse processo, porque tem hora que vai desanimar, gente. A gente vai ver o Instagram, o influencer que vende curso de opções binárias andando na sua Lamborghini e a gente aqui Ai, eu amo. tentando, né, o nosso suor, ao custo do nosso suor, Estamos tentando viver, né? não, estamos numa era de jovens de 20 anos, extremamente, assim, multimilionários, a gente sabe disso, vivendo e vendendo, seja lá como for, pela internet, que é um canal hoje que, bom, traz muitos benefícios pra gente, mas também traz bastante problema, assim como tudo nessa vida. É, mas realmente, assim, a criação do produto ou da tua empresa, você empreender é um desafio, assim. Você falou, se você é empreendedor, você tem uma cabeça criativa, aí você tem uma ideia atrás da outra. Você pouco consegue focar numa ideia que realmente é boa pela quantidade, pela velocidade das informações, por tudo que acontece. Então, por dia, a quantidade de dopamina, de celular, de Sim, internet, de TikTok, de livro, de tudo que você vê, te traz um milhão de ideias. Então, se você não tá antenado também, fica meio alienado, ainda assim, você não consegue desenvolver produtos que façam muito sentido, sim. né? Então, na maioria das vezes, eu sempre recomendo, assim, puxa, olha para o mercado, enxerga a tendência, é muito interessante. A gente tem um mercado crescendo 20, 25% ao ano, que é o mercado de fintechs, que tem uma onda legal, com empresas que são grandes, consolidadas e que estão olhando para um viés de oferecer serviço financeiro. Então, tem oportunidade. Agora, como fazer? Não entre num mercado que você não conheça, que você não sabe como funciona usando só uma tecnologia. A gente tá falando de carro aqui nessa Lamborghini, mas assim, as pessoas elas consideram que eu vou contratar tecnologia e acabou, tô pronto. Só que eu sempre faço essa analogia com os mentorados. Eu falo, tá, se você é um recém-habilitado e te entregam na mão a chave de uma Lamborghini, você vai conseguir usar todos os recursos? Você vai saber operar? Não vai saber operar. Uhum. Talvez seja melhor você fazer de uma forma mais, né, cautelosa, justamente para você não quebrar a cara. Senão você vai se frustrar. Que eu tô com um baita produto e eu não consigo usar tudo que ele tem para me oferecer, logo ele fica caro, né? Não vale a pena. Uhum. Enfim. Então, eu acho que a gente compactua muito desse sentido de realmente pensar em criar produtos que geram valor, que realmente façam sentido na vida das pessoas, né? Exato, exato. É sobre isso. E acho que esse é o propósito, né? No fim, porque às vezes eu aposto, quando você vê esses influencers também comprando essas Lamborghini, também dá aquele comichão e fala, putz, vou lançar. Podia ser eu, podia ser Podia eu, ser. podia, tá tudo bem. Mas no final das contas, cara, é sobre o impacto que você consegue gerar. Cara, eu sei que é clichê pra caramba isso que eu vou falar, e todo mundo aqui vai falar, nossa. Mas, cara, é muito sobre, tipo, cara, o impacto que você consegue gerar na vida das outras pessoas, sabe? É sobre isso que a gente tá aqui. Então, tá virando um papo meio de coach aqui. Então, mas é muito sobre isso. É um negócio que eu olho muito, sabe? Tipo, cara, no fim do dia, sabe? Qual que é o impacto que ele tá conseguindo gerar e que eu tô conseguindo Legal. gerar e para onde que a gente está indo. A nossa visão na Just é construir o máximo de negócios bem-sucedidos É e isso. trazer para geração de empregos e geração de produtos que façam sentido para os usuários, que fomentem um Perfeito. ecossistema, sabe? Para ter impacto no ecossistema. E Perfeito. isso é uma coisa que, cara, não tem preço. E para todo mundo que está nesse mercado e também em outros mercados, é um negócio que é o que tem que motivar, porque se a motivação for outras motivações, né, que não seja essa, é, não vai ser tão fácil de chegar lá, porque é um negócio que realmente Total. que tem que olhar bastante o impacto, realmente o propósito de vida. Boa. Que Ah, terminando legal. com uma Finalizando. reflexão coach Ah aqui. lá, gostei. Foi estratégico. Namastê. Você viu o time box e falou, vamos encerrar. Vou encerrar com papo de coach. Gente, mas ó, acho que até para vocês saberem, a Just é super parceira da ThinkScale. A gente acredita muito em fornecedores de infraestrutura, tecnologia que se preocupem realmente com o cliente, que é o que a gente está falando. Parece clichê, mas isso é muito real. Tem muitas fintechs que não se preocupam com o cliente, por isso elas não prosperam. Então a gente tem esse cuidado. E aí, spoiler aqui para vocês: Black Friday em novembro, amanhã já é novembro. Teremos uma trilha nova no Construa Sua Fintech dentro da ThinkScale. E o nosso mentor, professor Gabriel, vai falar muito mais aprofundado e detalhado sobre cartões. Então, a gente está com bastante expectativa para isso. Quem participou aqui está sabendo em primeira mão e pode ficar de olho nas nossas redes sociais, tanto na minha, quanto do Caleb, quanto da própria ThinkScale e do Gabriel, porque a gente vai divulgar bastante isso, porque a nossa ideia é passar cada vez mais conhecimento para quem quer entrar nesse mercado de forma consciente, tá? É isso. Estou muito empolgado. Tem muito conteúdo. Estou produzindo conteúdo essa semana
Meu Deus, quanto slide. É muita Aí, informação, então muito tá animado vendo? Tá para vendo? E as pessoas não receber. valorizam. Tem gente que fala, é só um curso. Gente, é Jesus. todo o conhecimento de anos passando adiante para pessoas. Então, assim, é o caminho das pedras e a gente vai apresentar com alguns spoilers para vocês ao longo do mês de novembro. Bora. Gabi, brigadão pela sua atenção, pelo seu conhecimento. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até o final. Essa live vai ficar guardada tanto no meu perfil quanto no YouTube da Finscale, tá bom? Obrigado, Lê. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigado gente. pelo convite. Vamos embora. Obrigadão. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.